Vamos seguir agora para um bate-papo super especial, nossa pauta médica. Eu te convido a acessar o nosso Instagram, @GazetaMulheres, e já mandar suas dúvidas. Doutora Cíntia, seja bem-vinda. Iremos falar sobre flacidez e gordura localizada e falar também sobre novas técnicas de lipoaspiração para melhorar o aspecto da pele. E você trouxe pra gente aqui alguns alimentos que nos ajudam, outros que não ajudam tanto, e as gelatinas, né, para simular como a nossa pele está, já foi, era, vai ficar. Na verdade, aqui a questão é, eu queria trazer a ideia de um alimento, do que é um alimento funcional. Perfeito. E do que é um alimento que atrapalha, que na verdade ele não alimenta, né? Porque alimentar é nutrir, suportar, melhorar. Então assim, a gente tem que usar os alimentos de uma forma funcional para que eles tenham uma atividade terapêutica no organismo. Então, quando você usa os alimentos de forma natural, eles têm vida, né? Eles dão vida, eles melhoram. Então, eles fazem estímulo de colágeno, você tem uma pele melhor. Quando você usa os alimentos que já são processados, industrializados, aí a gente tem grandes perdas. A gente tem déficits nutricionais e, além de tudo, por exemplo, o açúcar. O açúcar, ele faz uma reação química que no corpo vai destruir colágeno. Tudo que a gente não quer para tratar flacidez, né? Então não é só o tempo que faz com que eu perda colágeno, o que eu como também interfere. Aqui a gente está falando especificamente de alimentação, né? A alimentação é extremamente importante para melhorar a flacidez. Então, como você se alimenta, ou seja, como você se nutre, é extremamente importante. E aqui tem alimentos que não devem fazer parte do cardápio, por exemplo, de quem vai fazer uma cirurgia plástica. Quais são esses alimentos? Açúcar. Todo açúcar, ele faz essa reação que a gente chama de glicação, cujo processo final é destruir o colágeno, ou seja, é impedir que o colágeno se forme. Você imagina que você vai fazer uma cirurgia plástica, o que você quer, usar uma tecnologia, e o que você quer tratar a sua flacidez, e aí você está cheio de açúcar. O chocolate em si, não o chocolate, porque o chocolate orgânico, o chocolate que tem 80% de chocolate, ele é extremamente bom para a formação do colágeno, para a saúde, ele tem antioxidante. O problema é que ele é adoçado, então aí a gente já perde. O leite, tem muitas pessoas que têm muita sensibilidade tanto ao açúcar do leite, que é a lactose, quanto à caseína, que é a proteína do leite. E aí faz reação cruzada com massas, que é o glúten, que é a gliadina. Então você tem reação cruzada com os dois e aí são adoçados também. E no final tudo isso vai levar ao quê? Diminuição do seu resultado, seja na cirurgia plástica ou na sua flacidez. Então esses alimentos eu devo evitar na minha dieta? Banidos de um cardápio. Banidos, assim. Eu faço a cirurgia plástica funcional. Então, a gente olha o paciente no contexto da cirurgia que ele quer fazer, traz ele e mostra, olha, isso aqui você não pode comer agora até a data estipulada, porque isso vai nos atrapalhar. A gente ainda tem, assim, o poder inflamatório desses alimentos, que também vão degradar proteínas. E o colágeno é uma proteína, né? Então, uma reeducação alimentar. Total. Com foco na sua saúde e também na qualidade da sua pele. Exatamente. Qualidade de pele, qualidade de vida e qualidade cirúrgica. Sem dúvida. Um resultado melhor. E esses alimentos do meu lado aqui, eles são bem-vindos? São, esses também são, né? Os vegetais verdes, as oleaginosas, as castanhas, as nozes, as frutas verdes, as cítricas, todos os alimentos in natura, eles têm bioativos. Eles sim têm a quantidade adequada do que a gente precisa para formar colágeno, elastina, né? Que é o que a pele vai perder. A gente tem que se alimentar bem e a partir do momento em que a gente vai evoluindo na maturidade, se alimentar melhor ainda, porque tem outras perdas aí envolvidas, né? A gelatina está aqui para que a gente entenda um pouco sobre flacidez. Como é a nossa pele, a flacidez da nossa pele, né? Então vamos lá. A gente tem aqui duas consistências, né? Eu posso usar a gelatina como exemplo também para um alimento não funcional. O que acontece com os alimentos que têm cor, os gêneros alimentícios? O corante é extremamente prejudicial para a saúde e para a flacidez. Ou seja, comer gelatina não garante pele bonita. E muita gente fala o contrário. Não. Por causa do corante, principalmente o corante, que tem uma ação inflamatória dentro do organismo. Então, assim, quanto mais você descascar e menos você desembalar, mais saudável você vai ser. Então, quanto mais eu ingerir alimentos naturais, né? Melhor será a minha alimentação. Exatamente, é o descasque mais desembale menos. Então a gelatina aqui tem duas consistências, né? A gente está aqui com essa que é mais molinha e aqui que é mais firme. E aqui a gente pode comparar com flacidez, né? A gente tem aqui uma flacidez completa de todas as camadas. Então a gente pode pensar aqui, ó, que a gente tem a flacidez de pele, que está visível, né? Que ela
treme. A gente tem a flacidez aqui da parte interna, que seria a gordura que estaria entre Deixa a eu pele. mostrar devagarinho para o pessoal de casa ver, ó. Isso, olha ó. aqui, ó, como tá mole. Isso. Ó. Ó. E aqui, quando você faz aqui atrás, a gente consegue ver, olha. Esse movimento acontece muito no braço, né? No bumbum, no braço, No na bumbum, coxa. Olha aqui, ó, quem nunca viu? É. Esse movimento no espelho, nessa parte aqui do braço. É, pra coxa, né? Parte de Parte dentro da interna coxa, da parte coxa interna. também. Então, isso aqui é a flacidez que a gente vê em todos os graus. Aqui a gente já vê, né? Que ele é mais firme, né? Ó, se a gente fizer assim, ele tá mais firminho, ó. Ele nem, né, não desliza. Ele mexe suavemente. Ele mexe menos, é. Aqui, digamos que alguém que já tem uma vida mais saudável, que malha mais e que come melhor, então a gente já tem menos flacidez, porque aí a flacidez ela tá em várias camadas, né? A partir de qual idade a flacidez começa a acontecer na nossa pele? De verdade, assim, quando você se olha, se sente flácida, ela já começa a acontecer. Então, mas a mulher menopausada, ela tem bem mais flacidez, principalmente pela perda do estrogênio, que é o principal hormônio regulador da ação do colágeno. E eu consigo reverter só com alimentação e atividade física, apesar da idade ou não? Olha, o tratamento é um conjunto de coisas. Então, você consegue reverter, sim, e melhorar com tudo isso, mas, dependendo, lógico, do grau, algumas outras coisas, como a tecnologia. Hoje, a tecnologia veio para dar aquele up no nosso tratamento. Agora para o nosso bate-papo sobre flacidez e gordura localizada. Nós reunimos aqui as principais dúvidas, né, em formato de mitos e verdade. Então vamos colocar na tela a primeira pergunta para a doutora. Mulheres têm mais flacidez do que os homens? É um mito ou verdade? É verdade, é verdade. A composição corporal das mulheres é muito diferente da dos homens, né? Os homens têm o principal hormônio, que é a testosterona, que é muito forte naquela coisa do vigor, da massa e da consistência. A mulher tem estrogênio, que também dá, mas menos. Até por uma questão da natureza. É a gente que gera, né? Então já pensou toda aquela força de tensão de pele? Como é que seria uma gestação? Sem dúvida. Né? Então, assim, a natureza é muito sábia. As mulheres têm mais flacidez do que os homens, sim. É uma questão hormonal e também de estrutura, questão hormonal, né? É uma questão genética, né? E é uma questão natural para que a gente progrida, para que a gente procrie. Isso é importante. Existem tipos diferentes de flacidez? É um mito ou verdade? Essa resposta é parcial. Existe a flacidez, existem graus de flacidez, existem tecidos mais flácidos e menos flácidos. Por que eu te explico isso? Por exemplo, geneticamente, a mulher as peles mais morenas, elas têm melhor consistência do que a pele branca. Por exemplo, eu tenho uma pele branquinha, né? Então eu tendo a ter mais flacidez do que quem tem peles morenas e peles mais escuras. As mulheres têm mais flacidez do que os homens. Os tecidos musculares são mais firmes do que os tecidos, a pele, por exemplo, e mais do que as gorduras. Então a gente tem, por exemplo, na flacidez a gente vai ter pele flácida, você pode ter gordura. E a gordura masculina, ela é mais firme do que a gordura feminina, né? Isso por uma questão também genética e hormonal, onde se deposita essa gordura. Então, você tem a flacidez em graus e de acordo com o tecido afetado. Na própria pele, você pode ter mais flacidez no braço e na coxa, porque é um tecido mais frouxo. Por uma questão também funcional, imagina você ter distensibilidade nos movimentos, né? Então, algumas regiões a gente tem que ter uma pele um pouco menos consistente do que em outros locais. Então, não é tipo de flacidez, eu diria graus de flacidez. E existem pessoas com mais predisposição a ter flacidez que outras? Sim, tanto geneticamente quanto relacionado ao estilo de vida também, né? Você pode ter uma pessoa com a pele clara e ela tem praticar atividade física e ter uma alimentação muito boa, e essa pele vai ser melhor do que uma pessoa da mesma condição que não tem esse estilo de vida. Então, o estilo de vida impacta muito no grau de flacidez que você vai ter. Próxima pergunta. Perder peso rapidamente pode aumentar a flacidez? Pode, Pamela, pode. Aí é uma questão, de novo, alimentar. Se você tem uma perda de peso muito rápida, o que vai acontecer? Você está se abstendo de nutrientes, certo? Sim. E a gente acabou de falar sobre a nutrição funcional, que é o alimento com o objetivo de tratar, especificamente aqui a flacidez. Então, a perda de peso muito súbita, não há uma acomodação metabólica.
esse paciente pode ser considerado um desnutrido. E aí ele tem um consumo proteico exagerado na perda de peso. Boa parte disso pode consumir músculo e boa parte disso vai estar na pele, não só gordura. Então, normalmente a perda de peso súbita, exagerada e intensa num curto período de tempo, ela leva a desnutrição. Por isso a flacidez. E quando eu perco muito peso, a gente sempre fala na questão de que parece que sobra pele. Isso é algo que acontece mesmo ou não? Essa sensação de que sobrou uma pele. Se você tem essa perda de peso exagerada, sim. Se é uma perda de peso programada, controlada, não. Por quê? Porque aí você está bem nutrido, né? E um dos fatores realmente é alimentar, tá? Está bem alimentado, metabolicamente preparado para aquilo tudo acontecer. Porque aqui você tem 2 pontos. A flacidez, ela acontece porque você está desnutrido. E você pode estar desnutrido porque você está com excesso de peso ou com a perda súbita de peso, certo? Sim. Então, a gente tem as duas questões, ou seja, uma perda de peso programada, uma reeducação alimentar, colocando na dieta os alimentos certos, você pode não ter tanta flacidez quanto na perda de peso súbita. Próxima pergunta. A pele das coxas e do braço sempre fica flácida após a lipoaspiração? E aí, doutora Cíntia? Naturalmente, a pele dos braços, da coxa, ela já é mais flácida do que as outras partes do corpo, né? Por tudo que a gente acabou de falar. A lipoaspiração, que a gente tem que entender é o seguinte: quando você faz a aspiração do tecido... Estamos vendo imagens. Exatamente. A gente tira gordura. E a pele que está acima disso vai estar flácida porque você perdeu o volume ali. Então aqui, por exemplo, a gente está vendo o uso de tecnologia que chegou para ficar. As tecnologias de retração de pele, você está vendo aí, é um jato de plasma, que é esse aparelho, e ele dispara o jato de plasma ao redor e nas fibras de colágeno, provocando uma retração dessa fibra. Ou seja, braço tem uma resposta maravilhosa. A temperatura aquece a fibra, chega a um ponto de desnaturar essa proteína, que é aí quando ela perde a forma. E quando ela perde a forma, ela se retorce e contrai, trazendo a pele mais próxima possível da área aspirada. Então, dessa forma, eu não tenho a flacidez. Dessa forma, você tem menos flacidez. Exatamente. Dependendo, lógico, do conjunto de tudo que a gente já falou aqui, de alimentação, estilo de vida e uso de tecnologia, você pode ter um grau de retração de até 80%. Uau! É uma tecnologia fantástica. Existem várias tecnologias no mercado. A gente está ouvindo muito falar disso e cientificamente, assim, para mim é um queridinho da vez. Não porque eu acho que vai sair do mercado, veio para ficar. As tecnologias dentro da cirurgia plástica vieram para ficar porque elas melhoram muito o resultado da lipoaspiração no quesito flacidez. Se você pensar que 6 anos atrás, 5 anos atrás, você só podia usar a cânula para aspirar a gordura. Então, no vídeo a gente viu anteriormente que você tem a pele, o músculo e a gordura. Você tirava a gordura, ficava a pele e contava com a sorte daquilo retrair, né? Você está vendo bem no vídeo? O que a gente usa hoje? Passa com a cânula, que é isso aqui. Essa cânula que você trouxe é a cânula de lipoaspiração? Não, essa é a cânula da tecnologia, de dessa plasma. nova tecnologia. Chama J-plasma ou J-plasma. Que já remove a gordura e retrai a pele? Não, ela só retrai a pele. Entendi. Eu tenho que usá-la depois de remover a gordura. Então são 2 equipamentos diferentes? São 2 equipamentos diferentes. Então a gente usa que é a tecnologia a cânula para aspirar a gordura, a outra é essa aqui que vocês estão vendo aqui na minha mão ao vivo. Como é que ela funciona? A gente tem aqui, ela fica acoplada, ligada ao aparelho, e o aparelho dispara a carga de gás hélio que vai formar o plasma. Isso se aquece rapidamente, chega a 80 graus, que é a temperatura ideal para retrair as fibrinhas, porque as proteínas elas se contraem, se retraem numa temperatura de 80 graus. Imediatamente na sequência o plasma resfria. Então a gente tem um aquecimento e um resfriamento súbitos. Não tem tempo de queimar e tem tempo de retrair. Então isso vai sendo passado calma e lentamente pelo cirurgião. Só para você ter uma ideia, esse disparozinho que vocês estão vendo aqui no vídeo, a gente leva em torno de 1 centímetro por segundo fazendo e tem que ser passado em média 6 vezes no mesmo local. Então é um procedimento que demora algumas horas. Muitas horas. Então você vai fazer o braço, vai fazer o bumbum, vai fazer a parte interna da coxa, paciência e persistência e fica lá. Só que ele é passado logo depois da aspiração.
Então, a gente não vai passar ele sozinho, porque essa cânula, ela precisa ter um espaço onde ela vai, ó, disparando. Uma sobra mesmo, né? Exatamente, o espaço criado pela cânula tradicional. Nossa, é impressionante conferir esse vídeo, né? Dá para entender direitinho o que acontece no procedimento. Vendo, ó, o tecido gorduroso, tá vendo as fibras ligando na parte superior da pele, e o disparo de energia, ele não é unidirecional. Se pudéssemos ver a cânula aqui na pontinha, ela tem os furos, são paralelos. Se você conseguir deixar bem paradinha a pontinha, aqui, ó. a gente consegue captar então essa imagem para o pessoal de casa ver. Coloca a sua mão atrás da ponta da cânula. Estou vendo um furinho na ponta dela? Sim. Eu vou rodar, ele não tem um só, ele tem dois. E eles são paralelos. Então, o disparo acontece de forma tridimensional. E ele vai disparando. O calor, ele faz duas coisas. Ele queima a gordura, ou seja, ele destrói, que a gente em medicina chama isso de lipólise, que é a quebra da gordura. E ele dispara também em direção a toda a força que tiver na frente, por questão de atração mecânica mesmo. E aí ele vai queimando, aumenta a temperatura, esfria, aumenta e esfria. E isso causa retração. E esse procedimento, ele consegue combater não só essa flacidez da pele que seria causada pela lipoaspiração, mas também a flacidez que a pessoa já tinha anteriormente? Sim, sim. A única coisa é que é um procedimento cirúrgico e necessita do descolamento com a cânula, não necessariamente aspiração. Então, você tem, por exemplo, paciente que faz cirurgia bariátrica, que tem aquela perda de peso, mas está bem nutrido e fica com flacidez, principalmente braço em mulheres. Então, né, nós mulheres sofremos muito, né, com a questão do braço, do bumbum. Ele é extremamente ágil, prático e funcional nessas regiões. Então, o bariátrico, que a gente não tinha uma opção intermediária entre só aspirar ou aspirar e fazer uma cirurgia com corte, a gente pode usar uma tecnologia de retração hoje. Muito interessante. Vamos para a próxima pergunta. Quando há muita flacidez na pele, não é possível fazer lipoaspiração? A pergunta tem um erro de semântica. Quando eu falo de lipoaspiração, eu estou falando de gordura. Certo. Certo? A gordura, eu falo que a gordura disso se chama gormole. Não tem gordura dura. Eu adorei. Gormole, porque onde ela tá e tá em excesso, tá flácido, né? Sim, sim. E aí existe, o paciente, ele sempre confunde. Eu tenho flacidez na pele, eu tenho flacidez na gordura, eu tenho flacidez muscular. Então, a lipoaspiração, ela vai tirar a gordura. Todas as vezes que eu retiro um tecido, o que acontece naquele local retirado é cicatriz. Então, essa imagem que estamos vendo, essa pele flácida que nós falamos, certo, ela na verdade está repleta de gordura. Também. E é isso que você retira na lipoaspiração. Exatamente. Só que aí, se eu retirar, imagina que isso é uma sacola e você tirou o conteúdo dela. A pele é a sacola. A pele continuará lá, não é? Sim. Assim é a lipoaspiração. Então, se você só tira o conteúdo dela e mantém a sacola, vai ficar lá a pele pendurada, certo? Certo. Aí a gente tem duas opções. Se essa sobra é excessiva a ponto de a tecnologia não funciona sozinha, a gente corta e faz a cicatriz que a gente vê nessa foto. Costura essa pele, essa sobra de pele. A gente tira o excesso dessa pele e costura ela junto. Mas ainda assim, você pode ter uma flacidez que a gente chama de tecidual residual, que é o quê? A flacidez daquela região, que aí a pessoa não ainda mudou seus hábitos. Nesse caso, ainda assim se indica tecnologia. Eu tenho casos de pacientes assim, que eu faço. O que a tecnologia veio nesses casos? Ela veio reduzir o tamanho da cirurgia. Então, eu poderia ter um corte muito grande. Com o uso da tecnologia de retração, eu faço um corte menor. E consigo um resultado melhor também. Exatamente, porque ele trata a pele. Você entendeu a diferença? Entendi. Então, ou a gente vai tratar só a gordura, ou a gente vai tratar a gordura e a pele. Queremos os dois. Exatamente, lógico. Temos algumas dúvidas, vamos para a primeira. Eu tenho 30 anos e estou acima do peso. Eu queria retirar a gordura dos braços. É preciso emagrecer primeiro antes da lipoaspiração? A pergunta é da Renata Cavalcante. Renata, para você fazer a sua cirurgia e ter um resultado melhor, quanto mais próxima do seu peso você tiver, melhor para você. Se você disser se você for comigo e me falar assim, doutor, eu só quero tratar o braço, é possível só tratar o braço.
Mas provavelmente acima do peso a gente também tem a flacidez. Lembra aquela questão do consumo de proteína, de colágeno? Então assim, vai precisar tirar a gordura e vai precisar tratar essa flacidez de braço. Como? Pode ser tecnologia, se tiver uma retração média, pode ser corte, se tiver uma retração grande, mas só tirar a gordura sem emagrecer depende do objetivo. Eu como faço cirurgia plástica funcional, eu busco mais o conjunto do resultado do que um resultado único. Para que haja também uma manutenção. Exatamente, e a mudança do estilo de vida, né? A gente sabe hoje que o sobrepeso, ele tem algumas questões metabólicas que impactam muito na qualidade de vida e no tempo de vida da pessoa. É importante ver isso. Sem dúvida. Temos mais uma pergunta. É possível apenas tratar a flacidez da pele sem lipoaspiração? Pergunta da Giovana Guzmão. Olha, Giovana, é possível sim, dependendo, óbvio, do grau de flacidez que você tenha, porque a gente não tem só a tecnologia, né? Aqui a gente está falando de um tratamento cirúrgico, mas a gente tem o uso de algumas coisas, alguns bioestimuladores que vão melhorar a qualidade de pele. E dá para tratar. Tudo vai depender de uma avaliação criteriosa e do grau de flacidez que você tenha. Isso é o mais importante. Então, a gente pode tratar a flacidez com tecnologia, como a gente acabou de explicar, ou sem aspirar, porque, de novo, vem a questão, tá vendo? Lipoaspiração trata a flacidez? Não. Lipoaspiração tira a gordura. Só. E tirar a gordura melhora a flacidez? Não. Não, porque eu estou tratando só um dos componentes do corpo. Então, eu preciso tratar a pele e eu preciso tratar o músculo. Então, o estilo de vida entra nisso aí. A lipoaspiração tira a gordura, as tecnologias melhoram a pele e, se não for tecnologia, o uso de bioestimuladores que vão tratar essa flacidez. Bioestimuladores são também tratamentos? São tratamentos. O que eles são exatamente? Então, são produtos que a gente utiliza injetando na pele para que a pele tenha mais qualidade. Então, são produtos, são procedimentos feitos na clínica, né? Com quem vai fazer, com o médico que for atender. E aí você injeta produtos cujo resultado final vai ser o estímulo da molécula de colágeno também. É como se a gente devolvesse para a pele o que ela já perdeu. Exatamente, exatamente. Eu sempre associo a parte nutricional. E atividade física. Sempre. Sempre. É minha prescrição. Atividade física, nutrição funcional, e aí eu oriento não só a dieta no que tirar, como a gente viu, mas também o que tomar para que o meu resultado seja melhor. Próxima pergunta. Fiz uma lipoaspiração no culote, mas eu fiquei com a pele muito flácida. O que seria recomendado no meu caso para tratar essa flacidez? A pergunta é da Letícia Gomes. Letícia, seria interessante aí usar tecnologia, aí talvez, então a gente tem aqui algumas opções. O uso de tecnologia, faria um procedimento no local, novamente com tecnologia, seja ela qual for, tecnologia de retração de pele, ou uso de bioestimuladores. Isso também pode responder. Agora, a paciente às vezes confunde a fibrose do local, que fica aquele aspecto craquelado, sabe que a gente fala assim, celulite. Então, você pode ter uma fibrose intensa nesse local e isso dá o aspecto de flacidez. Aí também tem outras formas de tratar. Seria usando também algum procedimento cirúrgico, ainda que seja feito com anestesia local, para a gente tirar essa retração de pele que dá o aspecto de craquelado. E aí usar ou tecnologia ou os bioestimuladores, que respondem muito bem. E respondem muito bem para todas as pessoas, não importa a idade? Importa a idade. Importa. Importa. A resposta ao tratamento está relacionado com estilo de vida, associação com alimentação e faixa etária. Voltamos sempre, então, aos mesmos tópicos. Exatamente. As mulheres maduras, as mulheres que estão mais próximas da menopausa, requerem mais produtos, mais uso de tecnologia e mais suplementação. Mais esforço, mais dedicação. Ou então esforço constante, né? Sim, se ela já sem vem dúvida. com estilo de vida saudável. Mudança de estilo de vida. Exatamente. Realizei uma cirurgia bariátrica e já emagreci o que eu precisava. Parabéns, Irene Cristina. Agora sobrou muita pele nos braços, barriga e pernas. Eu posso retirar o excesso de flacidez de uma vez só ou eu tenho que fazer cirurgias separadas? Que pergunta interessante e importante. Voltamos no assunto da perda de peso, né? E aí a gente tem que avaliar qual é a característica nutricional desse paciente, como é que ela está. Existem exames laboratoriais que a gente avalia se esse paciente está apto ou não para a cirurgia, mas a orientação basicamente é a seguinte: o paciente com grandes perdas ponderais, ele só deve ser submetido a 2 cirurgias por vez.
Primeiro, porque normalmente são cirurgias grandes, né? São grandes retiradas de pele, de excesso de pele e até mesmo de peso junto quando se trata de abdômen. Segundo, porque você tem que pensar na capacidade de recuperação desse paciente, né? Que está ligada novamente ao fator metabólico que volta lá no nutricional que nos ajuda. Então, e nesse caso, menos é mais. Então, cirurgias parceladas, ou seja, um abdômen, o braço, nunca muita coisa ao mesmo tempo, porque a capacidade de recuperação também pode estar comprometida. E aí comprometer o resultado que você deseja. Então tem que parcelar mesmo as regiões que você cirurgias, for buscar sim, tratamento. Sim, com certeza. Para o bariátrico, sim. Tem que deixar, por exemplo, vamos pensar em mama. A mama é a última que uma mulher que perdeu uma perda de peso importante tem que fazer. Quando o peso já estiver estável, aí ela opera a mama, porque a mama sofre muita variação. O braço, você pode fazer já no começo, ele vai responder menos. Mas assim, a gente fala de rosto e resto. Fazer rosto e resto, não. De uma vez, não, jamais. Doutora Cíntia, muito obrigada. Foi uma aula. Acho que Obrigada. sanamos, né, todas as nossas dúvidas sobre flacidez e gordura localizada. Vou deixar, então, o contato da doutora Cíntia para você. É @DRA Cíntia Rios, @DRA Cíntia Rios e o site sercirurgiaplástica.com.br. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom, começando.